Oi, gente, tudo bem? Eu sou Iago, professor de literatura de vocês, e a gente está hoje aqui para conversar um pouquinho sobre o realismo, tá? Nas aulas passadas, a gente veio falando do romantismo, tanto no Brasil quanto em Portugal. Na verdade, a gente começou por Portugal, né? Que eu dei as características do movimento, esse modo de pensar romântico, e agora a gente vai dar um passinho adiante. A gente já vai para uma nova escola literária, para um novo momento, tá? Então, aqui vamos começar novamente por Portugal, tudo bem? E vamos falar um pouquinho sobre como é essa estética realista e como se deu essa mudança de pensamento. Bom, gente, que eu adoro essa parte da literatura portuguesa porque é só confusão, fofoca, gritaria, eu amo, eu amo, eu amo. Porque aqui a gente tem nossa linha do tempo, né, com os movimentos, só para vocês se situarem. Agora vocês já devem ter percebido, como a gente está na Idade Moderna, os movimentos duram pouco tempo. Você pega o barroco, o classicismo até que não tanto, mas o barroco durou muito tempo, o trovadorismo também durou muitos séculos, né? Mas se você já pega o romantismo, o realismo, o arcadismo, eles duraram espaços temporais mais curtos, né? Eles são mais rapidinhos, assim, né? Simbolismo, então, mais rápido ainda, né? A partir do século XVIII, assim, finalzinho do século. Pera, errei. Isso. A partir do século XVIII, a partir do século XIX, finalzinho do século XVIII, isso, 1700, 1800, o tempo começa a passar, os movimentos literários começam a ser mais rápidos, tá? Tudo começa a ser mais rápido porque a gente começa a se industrializar, estamos na Revolução Industrial, na Era Moderna. Então, tudo aqui, o tempo é aquele pensamento de time is money, tempo é dinheiro. Então, você vai pensar mais rápido. Aí, os movimentos também vão ter essa influência, vão ter durações menores. Mas, enfim, vamos lá. O realismo em Portugal, eu gosto muito porque começa já com a questão Coimbra, que é uma grande polêmica, porque foi uma briga muito forte que teve entre os românticos e os realistas. Porque o que tinha nessa época? Tinha o modo de pensar romântico, que, como eu falei, durou muitos anos em Portugal, muitos anos, até século XX você ainda tinha esse pensamento romântico muito forte. E os escritores do realismo vão dizer que é esse o problema da sociedade portuguesa, é esse o problema, o que está fazendo tudo dar errado é porque eles estão presos nessa coisa do romantismo, tá? Nesse sentimento exacerbado, tudo que o realista não gosta. Lembra que eu falei que o movimento vem depois do outro, pondo as coisas, se opondo a tudo que tinha, ou seja, pondo as coisas numa outra visão? Aqui, deixa eu só voltar para vocês verem. Lembra que eu falei que o arcadismo se opunha aos exageros do barroco, que o romantismo se impunha ao excesso de forma do arcadismo, né, que também é chamado de neoclassicismo. Então, o movimento se opunha à estética do outro. Assim também o realismo se opõe à estética romântica. Então, todo aquele sentimentalismo, egoísmo, aquela coisa assim, ai, afetada, exacerbada que tinha no romantismo, os realistas detestam. Eles querem uma literatura bem direta, bem econômica. Tá, vou explicar melhor outras características ao decorrer dessa questão Coimbra que eu vou explicar para vocês. O que foi isso, gente? Foi uma polêmica que se instaurou porque você tinha os românticos, né, que estavam lá lindos escrevendo os poemas deles, e já tinha a galera realista, que eram os estudantes de Coimbra, que eles já viam coisas que estavam acontecendo na França, porque aqui, nesse momento, a França é quem dita as linhas de toda a literatura do mundo. Como vocês viram, vários movimentos surgiram na França, e esse não é diferente, né? A França era um grande expoente, uma grande capital europeia, assim, certo? Então várias tendências vinham de lá, e o realismo não foi diferente. A gente tem o Émile Zola falando dos trabalhadores de carvão nas minas da França, que é um texto incrível, pois procurem, que é muito bom. É um dos textos que abre o realismo francês. Então a gente tem que pensar o seguinte: tinha os românticos lá, e tinha essa galera realista, né? Cada um na sua, sim. Os realistas estavam publicando os textos, né? Ganhando destaque, esses estudantes de Coimbra. Daí, lembra do Antônio Feliciano de Castilho, que eu falei para vocês, que era um dos caras da primeira geração romântica, assim, que era aquele que nutria aquela coisa, poesia bem romântica, bem aquela coisa assim. Ele escreve um pós-fácil para um poema do Pinheiro Chagas, que se chama Poema da Mocidade. E daí, nesse pós-fácil, ao invés de só falar assim, ai, poema do menino é tão bom, olha como ele escreve bem, não. Ele começou a sentar o pau na galera que era dos estudantes de Coimbra, que era realista. Começou a falar do Antero de Quental, do Teófilo Braga, começou a falar mal deles, falar, tipo, esses poemas novos aí que estão surgindo, tudo ruim,
Olha como Pinheiro Chagas ainda fala belamente como um romântico, esses realistas aí, deturpando a literatura, né? E fala isso. Daí o Antero de Quental, como não é bobo nem nada, como não foge de uma briga, escreveu um dos melhores textos da literatura portuguesa em resposta ao Feliciano de Castilho, chamado Bom Senso e Bom Gosto, em que ele fala justamente sobre como a literatura romântica já deu o que tinha que dar e que tá na hora da gente começar uma nova estética, a realista. É perfeito, que daí eles começam a trocar farpas, daí o Antônio Feliciano de Castilho responde, daí eles ficam trocando farpas, depois o Ramalho Ortigão entra na briga, escreve o texto chamado Literatura de Hoje, que daí fecha tudo, né? Depois da briga do Antero com o Ramalho, eles acabam, o Ramalho acaba, né, botando o rabinho entre as pernas e se acaba a questão com o Embram, mas foi essa grande briga entre românticos e realistas que mostra justamente como a sociedade portuguesa era resistente às coisas novas. Gente, o português gostou tanto do romantismo que ele não queria que fosse embora. Ele gostou tanto de o burguês, né, esse grande burguês, gostou tanto de se ver representado na literatura que ele não queria que fosse embora. Ele queria que aquilo durasse para sempre. Ele queria que aquela estética ficasse presente para sempre. Eles gostaram muito do romantismo. Então, teve essa grande briga. Não foi fácil para o realismo entrar nas terras portuguesas, como foi fácil entrar no Brasil, porque vocês viam que, eu falei na aula sobre o Brasil, que o José de Alencar já escrevia romances realistas, apesar de ser um escritor romântico, certo? Ele começou esse primeiro passo para a crítica social. Em Portugal foi difícil isso entrar, principalmente porque o realismo lá é muito duro, tudo bem? Então, falado isso dessa grande polêmica, para vocês entenderem como foi difícil entrar o realismo em Portugal, vocês já devem ter percebido, né, que se uma coisa é difícil de acontecer é porque ela é polêmica, né? Porque ela é dura e porque vai falar mal, vai falar coisas que a maioria do pessoal não quer ouvir, vai falar mal do que a galera gosta, certo? Então o que acontece é o seguinte: o realismo se baseia muito na denúncia social. Os autores dessa estética literária, lembra que eu falei que o romantismo faz uma coisa super revolucionária, que é trazer a literatura para o tempo presente, porque antes os movimentos como arcadismo e tal olhavam sempre para o passado, nunca olhavam para a realidade presente? Então, o romantismo foi o primeiro a fazer isso e o realismo se vale dessa ideia. Só que lembra que eu falei que o romântico olhava com os olhos do coração, que ele olhava tudo ao redor dele e sentia com o coração, acima de tudo, que ele era muito egoísta? O realista olha com a cabeça, com o cérebro. A literatura realista olha sempre com os olhos, assim, né, com o cérebro, né, com os olhos mesmo, e analisa essa sociedade. Eles aproximam, os autores dessa estética, aproximam a literatura da ciência, porque eles pensam assim, que olhando a realidade e falando de tudo que tem de errado, vão poder consertar as coisas. Porque os românticos mascaravam a realidade, certo? Eles falavam de problemas sociais, mas eles falavam sempre com muito sentimentalismo. E o realista falou, isso não está funcionando, você falar dos problemas sociais, mas dizendo quanto você sofre, não deu certo. A gente tem que fazer outra coisa. Vamos agir de uma forma mais direta. Vamos denunciar, vamos falar isso está errado, aquilo está errado. Vamos realmente empreender tentar corrigir, certo? Eles aproximam a literatura da ciência, né, para tentar corrigir as coisas que tinham de errado na sociedade desse momento, certo? Essa sociedade que estava começando a se urbanizar, que estava começando a se industrializar, tudo bem? Então, a visão de mundo realista, ela vai se opor à visão de mundo idealista dos românticos. Os românticos sempre são muito idealistas e imaginam como eles veem os problemas sociais, mas eles sempre idealizam aquilo, certo? Sempre tem uma coisa do sentimento. O realista não, é um texto completamente cru, sem nenhum tipo de sentimento, tudo bem? Você vai tirar tudo isso, tudo contrário do que é o romântico. Se você vê um quadro romântico e você vê um quadro realista, mesmo assim, quadro mesmo, gente, de arte que você vê no museu, certo? Se você vê, você já consegue sacar ali a diferença das duas estéticas, tá? São muito discrepantes essa mudança de pensamento, tá? De você finalmente olhar de uma forma muito crítica para a sociedade. E não necessariamente, gente, essa forma crítica que eles estão olhando é uma coisa boa, tá? Porque aqui você vai ter autores, por exemplo, que vão falar mal de porque a gente ainda está no século XIX, né? Então eles vão falar mal, por exemplo, de homossexuais. Eles vão olhar as atitudes de um homem gay como algo errado, entendeu? Porque eles querem corrigir esses males sociais, certo? Eles vão olhar
para algumas outras questões que são socialmente interessantes, como, por exemplo, o adultério, como, por exemplo, o casamento por favor, como o poder é concentrado na mão da aristocracia. Eles vão olhar para essas questões que são importantes e denunciar, mas também eles vão denunciar coisas que hoje em dia nós vemos como realmente preconceitos sociais que eram propagados naquele momento. Tá? Não pense que só porque eles estão denunciando coisas na sociedade que é uma denúncia completamente certa, que é uma denúncia, uma militância correta. Tá? A denúncia social que tinha aqui não era como a denúncia social que a gente vai ver no modernismo, por exemplo. Tá? Aqui era um outro tipo de denúncia, como eu bem falei para vocês. Eles vão aqui se pautar por um código moral da época, que é diferente do código moral que a gente tem hoje em dia na nossa sociedade, tá? Então, os autores daqui, apesar de trazerem esse primeiro impulso de querer usar a literatura, aqui eles não veem a literatura como arte. Aqui a literatura é vista como um meio de transformar a sociedade. Eles tiram da literatura tudo que ela pode ter de literário, digamos assim. Usam ela justamente para consertar a sociedade, para denunciar, para falar. Tudo bem? Que é justamente o que a galera que vai vir depois vai se opor. Esse uso da literatura como um meio de transformação social. Aqui, basicamente, não importa se é literatura ou não. O que importa é falar da sociedade. Tá? Tudo bem, vamos lá então. E aqui, como eu escrevi no final do slide, eles fizeram muita poesia, prosa de ficção, jornalismo doutrinário, historiografia, crítica de outros autores, como a gente viu aqui, né, nessa questão com o Coimbra. Mas enfim, gente, vamos lá. A poesia realista em Portugal, ela teve 4 tipos principais, tá? Eu vou falar um pouquinho mais rápido disso, porque me interessa falar de um autor específico, e depois falar sobre uma outra corrente literária, então vou passar rapidinho por isso. Teve primeiro a poesia realista, de fato, que tinha essas diretrizes mais certinhas do movimento. Como assim, professor? É a poesia que queria fazer uma denúncia da sociedade, que era bem aos moldes realistas. Ela não tinha tanta liberdade de forma quanto tinha, por exemplo, os românticos, porque o realismo, querendo ou não, ele é uma volta a algumas ideias clássicas que eu falo toda aula, né, dos gregos e latinos. Então, as ideias do realista vão muito de encontro àquilo, porque na antiguidade clássica você tinha a ideia de literatura, que a literatura boa era aquela que imitava a realidade. E aqui os realistas vão ter essa ideia, porque para você criticar a realidade, você tem de imitá-la. Então, os livros realistas, a poesia realista, vai se dedicar a esse caráter que a gente chama de mimético, de imitação da realidade, tá? Para trazer esse lado crítico. Então a gente vai ter essa poesia realista, que é feita principalmente pelo Guerra Junqueira, Guerra Junqueira, tá? Acabei digitando errado. Que é um poeta muito, muito, muito importante, tá? Para esse primeiro momento, muito importante. O Gomes Leal também, o Antero de Quental, que é um outro nome muito legal, e o Teófilo Braga, tá? Mas principal aqui, gente, que vocês precisam lembrar, é o Antero de Quental e um que eu vou falar em seguida. Eu acabei não trazendo textos deles, porque eu não acabei falando tipo, especificamente de cada um, porque para entender essa estética, vocês têm que realmente ler a poesia. E aqui nessa aula não vai dar tempo de eu ler com calma com vocês, tá? Então fica para uma aula futura que a Karina for dar sobre poesia realista, tá? Então aqui você vai ter o Antero de Quental, que é uma figura importante, e o Cesário Verde, que escreveu poesia do cotidiano, ou seja, ele trouxe temas que não eram considerados poéticos. Porque a poesia vai falar o quê? De sentimento, né? A poesia vai falar de uma relação amorosa, vai falar sempre dessa ideia da vida amorosa ou da impossibilidade da vida amorosa, né? A poesia sempre se concentrava nesses temas mais do espírito, digamos assim, certo? E o Cesário Verde vai falar de temas do cotidiano, sabe? Ele vai falar da vivência do dia a dia, que era uma coisa que não existia na poesia até esse momento. Ele é o primeiro a fazer isso, que são esses temas considerados não poéticos do cotidiano, e é perfeito, gente. A poesia do Cesário Verde é uma das coisas mais belas que você vai conhecer, porque ele fala justamente sobre aquilo que você está olhando. Ele pega essa ideia realista de observar a sociedade e fazer a denúncia e leva para a poesia de uma forma esplêndida. Ele, para mim, é um dos melhores autores da literatura portuguesa. Realmente, lembra que nas aulas passadas eu falava assim, se eu tivesse que escolher um dos autores mais importantes para falar dessa aula, seria ele? Aqui é o Cesário Verde, tá? Principalmente Cesário Verde. E o Antero de Quental também, mas eu particularmente gosto mais do Cesário. Depois você vai ter uma poesia metafísica, que ela vai ser feita justamente. Você fala, professor, mas a gente está falando de
realidade, né? Como assim metafísico? Metafísico tem a ver com espírito, né? E aqui ela aparece justamente numa fase de uma fase posterior do realismo, em que eles começaram a se preocupar com questões metafísicas, responder perguntas, responder questionamentos que eles não sabiam como responder nesse momento. Então essa poesia metafísica que foi feita principalmente pelo Antero de Quental, mas também pelo Gomes Leal e Guerra Junqueira. Por isso que eu não trouxe, gente, quando eu falei do romantismo no Brasil, eu trouxe um poeta para falar do movimento. Aqui, diferentes poetas escreveram em diferentes movimentos, sabe? Então é difícil trazer um para falar de cada um, tá? A gente vai ter também a poesia já com uma influência parnasiana, que é feita pelo João Penha, Antônio Feijó, Guilherme de Azevedo, entre outros, tá? Que é essa fase mais adiante da poesia, tá? Que vai se preocupar com essas questões. Então vamos lá, falamos da poesia, essa poesia realista, certo? Tem um grande autor que eu preciso muito comentar com vocês, que é o Eça de Queiroz. Gente, ele é um dos autores mais importantes da literatura portuguesa. Um dos mais importantes, porque ele levou essa ideia da crítica social a um outro nível, assim, ele criticou muito a sociedade portuguesa do momento, tá? Ele é de uma geração que é a geração de 70, ou os vencidos da vida, certo? Porque é aquela geração que já não acredita mais que vai transformar a sociedade, sabe? Não acredita mais nessa transformação da sociedade que tantos realistas queriam, porque o realista queria mudar a sociedade mesmo. Então ele fez muita sátira da vida conjugal, ele falava do matrimônio, porque tinha muito casamento por conveniência, muito adultério, muita infidelidade, falava da vida eclesiástica, ele criticava os padres, como eles viviam. Ele falava principalmente da decadência da sociedade portuguesa, de como aquele modo de vida romântico não estava dando mais, de como tudo que tinha de errado era por causa disso. Esse modo de vida romântico que era o modo de vida burguês. Ele falava que a nossa sociedade, que é extremamente burguesa, que pensa como um romântico, não está dando certo. Portugal não está dando certo. Ele criticava também, principalmente, o atraso da sociedade portuguesa, da industrialização do país, o atraso econômico de Portugal, que era um país que ainda estava começando a se industrializar, enquanto Paris já era um grande expoente, Inglaterra já era um grande expoente, Portugal ainda tinha muita zona rural, vivia da agricultura, sabe? Era uma metrópole atrasada. Lisboa era uma metrópole atrasada comparada às outras metrópoles europeias. E o Essa vai criticar isso, porque eles viajavam pela Europa e viam como Portugal não estava bem na fita, entendeu? Como Portugal não estava bem em relação aos outros países. E eles quiseram justamente trazer essa realidade, criticar isso na sociedade portuguesa, e ele fez de uma maneira muito boa. Se você pega Primo Basílio, por exemplo, eu deixei aqui alguns livros dele, tá? Ele critica justamente essa ideia do adultério, de como ele fala do adultério como uma coisa que vai acabar com a família, como uma coisa que desestrutura a, a família, certo? Como tudo que vai dar errado na vida dos personagens é a partir desse adultério. Ele vai ter, por exemplo, o crime do Padre Amaro, gente, que ele fala de um padre que vai engravida moça e foge, que aquela aborte é um padre que faz coisas impensáveis, mas que reflete muito de como aquela vida eclesiástica se apresentava na realidade portuguesa, sabe? Ele não está falando de um padre que é um ponto fora da curva, ele está fazendo a denúncia de como toda uma classe social vive naquele momento, certo? A Ilustre Casa de Ramírez, em que ele fala justamente desse atraso de Portugal, desse pensamento romântico. Os Maias também, que ele fala dessa vida aristocrata, sabe? Dessas pessoas que um dia já foram nobres, que possuem muito dinheiro, que possuem grande relevância social, de como eles são infelizes, como eles são parasitas mesmo, que não ajudam em nada a sociedade, que não levam nada para frente. E a Cidade e as Serras, que é onde ele critica mas bem feito mesmo, essa relação do atraso econômico de Portugal, atraso tecnológico, de desenvolvimento, de industrialização, tudo isso. Basicamente, ele é um dos melhores porque ele foi o que mais falou mal de Portugal. Por isso que eu gosto do realismo, é você realmente falar mal e denunciar todas as coisas que acontecem, tá? Então essa é a estética realista, você denunciar tudo que o autor achava que estava de errado na sociedade. Só que lembra que eu falei que ele critica o adultério? Você vai ter um outro autor, que é o Abel Botelho, se eu não me engano, que escreve um livro chamado Barão de Lavos, em que ele diz que tudo é errado na vida do cara porque ele é homossexual, certo? Então ele vai fazer uma crítica a uma coisa que era vista como errado na sociedade do momento, certo? Então as críticas aqui do realismo nem sempre são válidas até os dias de hoje, porque hoje em dia a gente lê isso como um livro que propaga homofobia,
certo? Então é muito interessante a gente ficar atento, não é só porque ele está criticando a sociedade, que é o máximo que está acontecendo aqui não, tá? Está criticando a sociedade com os olhos do momento, tudo bem? Então vamos lá. E eu falei muito da estética realista, deixa eu falar brevemente sobre a estética naturalista. Ela tem o mesmo ponto, certo? Criticar a sociedade. Só que o naturalismo ele vai mais fundo na crítica. Aqui ele faz uma crítica geral, certo? Falando dessas relações. Os naturalistas gostavam das coisas mais nojentas, dos casos mais repugnantes. Esse livro que eu falei do. Gente, quando eu falo repugnante, nojento, era segundo a visão deles, tá? Não segundo o que eu acho repugnante ou nojento. Porque se você pega esse livro que eu falei, O Barão de Lavos, é, esse homem, o barão, ele começa a ficar doente, ele começa a ter feridas e pus, e começa, sabe, você mostra realmente ser humano nojento, se degradando. Você pega, tem o Fialho de Almeida, que escreve um conto chamado A Ruiva, que a mulher, ela pega uma doença que ela fica toda com a pele caindo, ela vira praticamente um esqueleto vivo, sabe? São os contos, são os livros que vão falar desses casos mais assombrosos, porque os naturalistas, eles queriam chocar. Eles pensavam assim, o que tem de pior na sociedade? Vou escrever sobre aquela coisa ali que é a mais ruim, a mais nojenta, a pior de todas, sabe? Ele pega aquela coisa mais escabrosa, mais nojenta, que o naturalismo é justamente para revirar o seu estômago. Eu tive uma professora que ela deu um exemplo muito bom para você entender essa estética do realismo, naturalismo, que eu levo comigo até hoje. Que não é 100% certo, mas dá para vocês entenderem a diferença do realismo e do naturalismo. Um romântico, quando anda pela rua, ele olha, vê os passarinhos, ou vê a chuva e sofre. O romântico, né, olha para a rua, anda na rua e só olha para cima, só vê o tempo. O realista, quando anda na rua, ele olha para baixo e vê a bosta do cavalo que passou na carruagem. O naturalista, ele vai lá e enfia a mão dentro da bosta do cavalo. É basicamente isso, porque o realista quer mostrar para você que tem um problema na sociedade. O romântico não, ele quer olhar para cima e ver o que tem de bom. O realista quer mostrar que tem um problema. E o naturalista quer enfiar a mão no problema e cavocar lá. Entendeu? O naturalista vai mais fundo ainda do que o realista. Então, o Erwin de Queiroz foi considerado naturalista em alguns dos livros que ele escreveu, como Os Maias, porque ele vai mais fundo nessa estética. Eu não concordo tanto em relação aos Maias, mas em alguns livros dele você tem partes que beiram essa estética naturalista. Não é necessariamente, gente, uma coisa assim, realismo é uma coisa, naturalismo é outra. Não. As duas andam juntas. Como eu falei, tem a mesma função, só que se você acaba vendo essas coisas mais nojentas, que realmente estão ali para revirar o estômago, causar um mal-estar, você já fala, aqui é uma coisa naturalista, tá? Então você vai ter, como eu falei, Fialho de Almeida, Abel Botelho, que vão para esse lado mais do naturalismo, tá? Em alguns dos seus contos, né? 100%. No Brasil, a gente tem um exemplar muito bom desse, que eu vou falar na próxima aula. Então aqui, gente, eu deixo vocês com o nosso queridíssimo Essa de Queiroz. Muito obrigado pela atenção e até a próxima aula.